Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da FABAPAR. E hoje o assunto que nós vamos conversar é sobre as 95 teses de Lutero e como que essas coisas aconteceram, para onde elas foram, da onde elas vieram. Será que Lutero acordou um dia empolgado e disse: vou criar 95 teses? Mas quais foram essas influências? E antes de o nosso convidado dar oi, eu quero desejar a você seja muito bem-vindo, tá bom? Aqui é o nosso podcast. Ative aí as notificações da plataforma que você está ouvindo. Agora a FABAPAR está disponível na plataforma que você quiser ouvir. Então é muito bom esse novo momento que nós vamos ver como podcast. Mas vamos conhecer quem está com a gente aqui hoje. Fala, gente, que é o Vilibaldo, professor Vilibaldo para os alunos, né? Botar um respeito. Professor de disciplinas de História, História do Cristianismo 1, 2, História da Teologia, algumas disciplinas de missões e o que mais sobra para mim eu vou pegando, né, Thiago? Mas é muito bom estar aqui, muito bom poder trazer essa temática, né? Temática que eu diria assim, não é mais polêmica, foi polêmica no seu tempo, né? Mas é interessante a gente ver porque ela ainda causa muita confusão. Muita gente fala sobre as 95 teses, mas pouca gente sabe o que realmente são. Olha, Vili, já que você ainda não tive a oportunidade de ter você como professor, então para você não é meu professor Vilibaldo, para mim é só o Vili. Mas, de fato, na hora que eu estava me preparando para a gente ter esse papo, lendo um pouquinho mais as 95 teses em casa, puxa, teve coisas que me passou desapercebido e até eu fico assim, nossa, Lutero ainda tá falando dessas coisas. Não era tipo assim, totalmente ao contrário, mas ele ainda concorda com algumas coisas, ele parece que ele tá iniciando um processo, né, de mudança. Ele não abandona completamente aquilo que ele estudou e não é uma ruptura. É uma tentativa de diálogo, posso dizer assim. Isso, quando a gente lê ali as 95 teses, a gente se surpreende. Que não é o Lutero que a gente esperava, não. Então, é importante a gente entender não só o que são as 95 teses, mas o Lutero que as escreve. Lutero não nasceu um reformador. E no momento de escrever as 95 teses, ele ainda não era o reformador como nós concebemos. Ele só vai se tornar esse reformador, alguém que propõe uma nova igreja, mais para frente. Aqui, na verdade, ele é o verdadeiro reformador. Se a gente parar a pensar no termo reforma, né? Você pega uma estrutura, você não demole, você arruma o que já tem. Isso é reforma. Mas a reforma protestante vai ser muito mais, vai ser a criação de uma nova igreja. É igual demolir uma casa e construir uma nova. É isso que Lutero vai fazer. Mas nesse momento aqui, a preocupação dele é em arrumar alguns detalhes da igreja católica. Então não é o Lutero protestante, é o Lutero católico. É esse Lutero que a gente encontra. Era exatamente a expressão que eu uso agora. Nós estamos ainda falando de um católico. Um católico crê em muita coisa que a gente não crê. Crê em purgatório, crê na influência eclesiástica na salvação, crê em tudo isso ainda. Então vamos lá, Vili. O que estava acontecendo naquela época? O que originou a criação das 95 teses? Qual era o ambiente que estava acontecendo ali? Talvez todo mundo que está ouvindo esse podcast agora já vai começar a lembrar do filme do Lutero, ele lá na sala, o professor e ele, né, tipo a turma do fundão, né? Nada a ver com o que você está falando. O que estava rolando? Estava rolando naquele contexto, se a gente parar para pensar, no contexto do século XVI ali, haviam fortes superstições. E até católicos
admitem isso, né? Autores católicos como Henry Daniel Ropes, por exemplo, admitem que havia um contexto muito supersticioso. Então não era só algo como o catolicismo hoje, mas era um catolicismo muito mais dado a superstições, orações praticamente somente aos santos, a ideia de objetos miraculosos. Então existia esse contexto que estava relacionado a alguns elementos, como o purgatório, mas estava relacionado também a elementos vinculados aos santos, como, por exemplo, os objetos sagrados, as relíquias. E havia inúmeras relíquias que faziam o povo desesperar para querer tocar essas relíquias, inclusive uma venda de relíquias, assim como a venda também das indulgências. Então, era uma igreja que estava bastante mercantil naquele contexto. Veja, não quer dizer que todos da igreja eram assim, mas muitos estavam aproveitando a fé do povo para lucrar a partir disso. Eu acho que é legal essa fala, veja, não são todos, porque isso é bom para qualquer assunto que a gente for tratar nos nossos podcasts aqui, né? Porque a gente tem a mania hoje em dia de falar de grandes maiorias. Então, por exemplo, a igreja evangélica de hoje. Peraí, quem é a igreja evangélica de hoje? Dá para fazer vários recortes. O catolicismo daquela época. Não, peraí, o que era o catolicismo daquela época? Então, é legal fazer essa separação, né? Porque ao mesmo tempo que existia essas dificuldades que você falou, existiam pessoas que poderiam também estar pensando como Lutero. Claro, com certeza. Tanto é que, se a gente parar para pensar, Lutero não foi o único a propor uma reforma da igreja. Houveram vários outros com propostas de reforma. Mas o grande problema é que a reforma não veio como se esperava. E aí isso foi gerando uma intensificação dos problemas dentro da igreja. Então o contexto de Lutero é um contexto bem marcado por essas dificuldades, no qual mesmo os católicos, quando olham para trás, veem que não tem como dizer que não havia problemas. Tanto é que as indulgências, que é o problema tratado nas 95 teses, hoje nos textos oficiais católicos se diz, olha, no passado muitos abusos foram feitos. Então a igreja católica não passa pano. Ela diz, não, realmente o pessoal extrapolou, mas ela ainda mantém hoje a defesa das indulgências, né? Apesar de nós não crermos mais por causa de algo que veio a partir de Martinho Lutero, né? Que legal. E a gente pode dizer que Lutero, ele foi influenciado pura e exclusivamente por teologia, estudo, ou existia um movimento social em volta que também influenciou? É tipo assim, ele estava lendo a Bíblia e falou, pô, nada a ver. Ou ele estava lendo a Bíblia, rolou uma pressão externa, o contexto, o rei, os padres, os ricos, os pobres, o pessoal que estava em volta dele também influenciou? Com certeza, se a gente pensar puramente teologicamente, a gente não vai entender a reforma. A gente precisa ver a reforma como um fruto de passos anteriores na vida de Lutero, como por exemplo, ir para Roma, visitar Roma. Ele, do baixo clero alemão, vai para a Itália, o centro do poder eclesiástico da Igreja Católica, e lá vê algo assim que ele não concebia, que era escancarado esse poder convertido em coisas suntuosas, né? Como, no caso, as próprias igrejas lá, com um destaque especial, a Capela Sistina. Então nós temos esses exemplos fortes, porque às vezes a gente não para pensar dessa questão social. Quando Lutero retorna e vê as indulgências sendo cobradas na Alemanha, o que ele pensa? Esse dinheiro do povo alemão está sendo levado para a Itália para serem construídas igrejas com obras artísticas caríssimas. Então ele vê uma incoerência aí, e isso marca as 95 teses. A principal crítica que a gente pode ver ali é nesse aspecto. O que estava sendo feito com o dinheiro? Isso é questionado ali, nas entrelinhas, porque Lutero ainda era da Igreja Católica. Ele não estava a fim de sair. Então ele tenta tomar os devidos cuidados, mas ele faz esse questionamento por conta do seu contexto. Entendi. Vamos pensar então um pouquinho ali em loco. Por que Wittenberg? Quem era aquela cidade, aquela capela, o local onde tudo nasceu? Nada é à toa. Então, tanto o local como a data tem uma razão. Porque 31 de outubro de 1517, em Wittenberg. Wittenberg era uma cidade que, apesar de pequena,
todos os anos recebia milhares e milhares de pessoas que iam para comemorar a festa de Todos os Santos. Então, essas pessoas iam para comemorar essa festa, uma festividade que inclusive era ali no dia 1º de novembro, ou seja, as 95 teses antecedem a essa festa, e era uma festa no qual as relíquias de Frederico o Sábio, que era o príncipe eleitor da Saxônia, eram expostas. E veja, eram milhares de relíquias, das mais variadas, de ossinho de santo até gotas de leite de Maria, né? Todo mundo queria ver essas relíquias, né? Mas é interessante as várias relíquias diferentes que atraíam esse povo. Um povo devoto, que acreditava no poder mágico delas, inclusive. Tinham relíquias, claro, além dessas, que eram também comercializadas. Tinha muita gente que se aproveitava da intenção do povo, né? Então tinha os vendedores de relíquias, que vendiam, por exemplo, pedacinhos da madeira da cruz de Cristo. Aí diziam, se você comprar, você vai lá no campo que você planta, você abre um buraco, coloca ali dentro. A plantação vai dar a maior colheita que já viu. Tipo lencinho com suor, né? Isso, essas coisas aí que a gente hoje, né? A água em cima da TV, essas coisas, não é de hoje não, Tiago. Isso aí tem muito tempo. E é contra essa tendência supersticiosa que Lutero vem escrever as 95 teses. Então é interessante a gente pensar, né? É contra esse exagero. Não é algo à toa. Até tem um autor católico, Daniel Ropes, que eu já mencionei, que ele diz: o culto dos santos tendia a ocupar um lugar tão grande na piedade cristã que beirava por vezes a idolatria. Veja, quando um católico admite que beirava a idolatria, pensa o nível que estava o negócio, entendeu? Então é um autor que defende a sua igreja, sua denominação, sendo católico, mas ele admite, olha, realmente estavam extrapolando. Tava feia a coisa. Então Lutero, ele publicou as 95 teses, pregou lá na porta para causar com a festa do mês seguinte. Na verdade não causar com a festa. Ele quis aproveitar a oportunidade, porque iriam muitas pessoas estar ali na festa, na festividade. E ele achou que seria um momento adequado para isso. Por quê? Porque ele queria que o maior número de pessoas possíveis visse. É igual hoje em dia, a gente faz tem vários métodos aí para o maior número de pessoas ver, né? Na internet, por exemplo, o pessoal bota aqueles clickbaits, né? O clickbait dele foi colocar logo no dia anterior à festa. Aí todo mundo viu, o que é esse negócio? Vamos dar uma olhadinha, né? Mas tinha um público específico. Às vezes a gente acha que ele quis escrever para o povão. Então, quando a gente fala de 95 teses, antes de falar o que elas são, tem que falar o que elas não são. As 95 teses não é um escrito para o povo. Até porque eu fui ler as 95 teses, eu falei assim, Jesus, acho que eu tô ficando meio burro, porque tinha tese que eu lia 2, 3 vezes, eu falei, tá meio complicado de entender. Complexa, escrita em latim, então a gente depois vai ter a tradução dela para várias línguas, mas escrita em latim, e numa construção própria dos acadêmicos daquele tempo. Então veja, não era para o povo, não era na língua do povo. As 95 teses tinham um outro destino, um outro propósito. Então elas não eram o que muita gente acha. Muita gente diz, as 95 teses eram o tratado dos erros da Igreja Católica. Não é isso. É algo para a própria Igreja Católica, para os teólogos, para os estudiosos, para os professores de teologia como eu, Tiago, aqui. Então o que ela era? As 95 teses eram uma lista de 95 propostas de debate acadêmico para professores de teologia. É isso. Vamos debater sobre esse tema, igual o Tiago fazia aqui uma pauta, né? A gente não fez que a gente gosta de conversar, né, Tiago? Mas tem gente que quando vai... Dedou que estamos no improviso. Mas tem gente que quando vai em podcast, essas coisas, fala, não, antes tem que ter uma pauta com a lista de questões, né, de temas. Então essa pauta era academicamente formulada por chamadas teses. Então os 95 teses nem foram as primeiras teses de Lutero. Um pouco tempo antes ele tinha feito uma lista de teses para o seu aluno defender o seu estudo para obter o grau de doutor em teologia. Então eram outras teses o qual o aluno ia mostrar sua proficiência, sua capacidade, debatendo. Essas 95 teses que a gente tanto fala, o que elas são então? Uma proposta de debate acadêmico. Eu vou falar aqui, Tiago, vamos debater tal assunto, vamos chamar os professores. O que a gente vai fazer? A gente vai disparar nas mídias. Sim. Vamos jogar o assunto pro pessoal entender o que a gente está querendo debater aqui. Isso, vamos espalhar os 4 ventos para chamar a galera. Foi isso que o Lutero fez. Ele colocou no lugar mais visível possível. Hoje o lugar mais visível é a internet. Naquele tempo era a porta da igreja. Até hoje não tem porta. Lá na minha igreja, às vezes colam uns panfletinhos ali na porta, né?
Mas naquele tempo era isso que era feito. E mais, ele era obrigado a fazer isso. Tem gente que fala, ele bateu, martelou as 95 teses, mostrando que estava contra a Igreja Católica. Não, ele era obrigado a colocar lá. Até porque não tinha durex naquela época, né? Como é que vai... Se não vai martelar, vai fazer o quê? Vai passar uma cola, né? Uma fita crepe? Não dá. E ele é obrigado a colocar ali. Os documentos oficiais da Universidade de Wittenberg, que ele era professor de lá, obrigavam que todo debate acadêmico de professores da universidade fossem divulgados ali na porta da igreja. Então, ele não fez nada contra a igreja nesse sentido. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele divulgou as suas teses. Agora, teve também um papel importante, já que a gente está falando não exclusivamente de história, né? Talvez a gente até possa entrar um pouquinho no contexto teológico das 95 teses, mas teve uma importância muito grande a questão da imprensa naquela época, certo? Sim. Era um momento propício, né? E eu sei que você vai comentar sobre, mas é interessante como Deus ele é pontual na história, né? Porque se a gente fosse pensar lá na época de Paulo, quando ele foi preso lá, Filipenses, né? Que tinha... ele evangelizava a guarda pretoriana, que era quem mais viajava pelo império, quem poderia levar. Então, as 95 teses, elas também foram pontuais em um momento da história. Com certeza. Eu digo assim, elas não teriam sido o que foram sem a imprensa, com toda certeza. Por quê? Porque elas por si só, era só uma lista de teses. Mas a imprensa que existia na época fez algo nunca antes visto. O que aconteceu? Como o povo não entendia o latim, muitos que chegavam ali com conhecimento do latim traduziam para o povão que estava ali reunido ao redor. Então, dava aquela cambada de gente em volta da porta para ouvir qual que é a tradução das 95 teses. Mas com o tempo, se pegou essas teses, e pouco tempo, viu? Não foi muito tempo, não. Se transcreveram essas 95 teses, se traduziu e pela imprensa se jogou aos 4 ventos da Europa. Assim, em pouquíssimo tempo, estava as 95 teses traduzidas para alemão, espanhol, holandês, italiano. E por conta da imprensa, geralmente numa página só, as 95 teses, que não é um texto muito longo, ou 2 páginas, estava espalhado em todas as universidades praticamente da Europa. Então, virou um debate acadêmico muito maior do que Lutero esperava. Não aconteceu o debate que ele queria com os colegas dele, mas aconteceu o debate do quê? Dos alunos. De chegar esses panfletos, virou uma guerra panfletária, na mão dos alunos, eles falam, cara, Lutero tá certo. Não tinha como travar mais o debate, não tinha como esconder o debate, não tinha como guardar isso debaixo do pano mais. Tentaram. Em Frankfurt, por exemplo, o reitor Konrad Wimpina, ele chegou a fazer um monte, né? Fez um monte desses panfletos que ele foi recolhendo dos universitários e tocou fogo. E dizem, né, diz a tradição que ele teria dito, tô queimando as teses e logo vamos queimar também quem as escreveu. Então, o debate pegou fogo literalmente, o debate. Imagina voltando ao Lutero, lá em Frankfurt, a galera falou que você vai ser o próximo. Já se prepara, amigão. Mas Lutero foi sentindo realmente que a coisa ia azedando, por isso que ele também tomou as suas medidas, né? Como eu falei, Lutero não pretendia ir contra a igreja. Tanto é que no ano seguinte, 1518, ele escreve as explicações do debate sobre o valor das indulgências, no qual ele mostra para a igreja católica, não estou indo contra a igreja, é isso que eu quero dizer. E é nesse texto que Lutero fala pela primeira vez sobre reforma. Se tu lê as 95 teses, não fala em reforma, mas fala isso, nas explicações fala sobre reforma. Por que isso? Porque ele estava sendo realmente mal visto pela igreja e o propósito dele era se recuperar com o Papa. O Papa estava vendo mal ele e ele não tinha esse propósito. Tanto é que em 1519, veja, 2 anos depois das 95 teses, Lutero declara: diante de Deus e dos homens, nunca desejei, e muito menos desejo hoje, atacar a igreja romana, nem vossa santidade. Aprovai ou desaprovai, a vossa voz será para mim a de Cristo, e se mereci a morte, não hesitarei em morrer. Veja,
Lutero não parece o Lutero que a gente pensa, né? O Lutero contra a igreja, o Lutero propondo uma nova proposta eclesiástica. É um Lutero bem diferente, porque esse Lutero de 1517 até ali 1519, mais ou menos, é um Lutero que ainda tenta fazer as coisas de dentro da igreja e não para fora da igreja. Agora, quanto ao que você falou da imprensa, é interessante a gente pensar que só surgiram as 95 teses, talvez, por causa da imprensa. Por quê? Porque no ano anterior, 1516, foi publicado o novo instrumento da parte de Erasmo de Roterdã. Erasmo fez uma nova tradução para o latim a partir do texto grego. E ele publicou o texto grego com a sua tradução para o latim, revendo muitas coisas que a Vulgata, que era a versão da Bíblia que se usava, apresentava. E uma dessas revisões era o questionamento de Erasmo a respeito da tradução de uma palavra, metanoeite, que vem de metanoia. Por quê? Que tem a ver com mudança de mente. E a gente entende hoje que metanoia está relacionado ao arrependimento. Lutero, porém, nota, né, que essa crítica de Erasmo é muito mais profunda que uma mera palavra. A crítica de Erasmo é teológica. Todo o começo das teses gira em torno do arrependimento. Isso. Você está me falhando a memória aí, ele vai falar de arrependimento, daí ele começa a falar de indulgências, daí ele começa a falar de purgatório, ele vai construindo, né? E a primeira tese tem a ver com Erasmo, porque diz assim: ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Por que ele está dizendo isso? Veja, uma citação de Mateus 4,17. Fazei penitência. É isso que Jesus diz? Não. A verdadeira tradução ali para nós hoje, arrependei-vos. Mas a Bíblia da Vulgata Latina trazia fazei penitência. E aí que ele está dizendo, olha, não é fazer penitência, é ser penitente, é mudar não a ação, mas quem eu sou. E o resultado é a ação. Ele estava começando a nos fazer entender a ideia do arrependimento. Veja, uma palavrinha que havia sido mudada por Erasmo de Roterdã no ano anterior, que ele lê nessa nova tradução da Bíblia, dá o fundamento das 95 teses que vão acabar ocasionando na Reforma Protestante depois. Vili, então, falar sobre arrependimento, questionar uma tradução da Bíblia, isso não foi algo simples, a reação dessas coisas. Provavelmente é como a gente ser confrontado com algo que a gente fez. Eu fiz algo, alguém me confronta, não é natural eu falar, que legal, verdadeiramente, eu estava equivocado. O que eu faço agora? Me ensina, por favor, a como melhorar? Não, Lutero pregar as teses, a imprensa, a divulgação disso por toda a Europa, o questionamento de pilares da Igreja Católica, como você mesmo disse, né? Quando Lutero vai para Roma, ele vai para Roma ver, assim, você vai quebrar toda aquela produção dos templos, todo aquele enriquecimento da Igreja Católica Romana. Como que foi após a publicação das 95 teses? Então, interessante, né? Uma mera proposta de debate acadêmico teve uma reação exagerada. Isso o próprio Daniel Robes, que é o autor católico, vai trazer, né? Principalmente porque o Papa não vai ler diretamente as teses, mas vai ouvir primeiro o que um associado a ele chamado Silvestro Mazzolini vai apresentar. E Silvestro Mazzolini, lendo as teses, já escreve uma crítica a Lutero, chamando ele de coisas como filho de cão para pior, entendeu? Então, já como igual o Daniel Robes diz, né, faz isso com uma falta de tato. Ele não entende que precisa tomar o devido cuidado. Então daí, se alguém, fica ligeiro aí que você tá ouvindo, se alguém te chamar de filho do cão, você pode ser comparado a Lutero. Não é só não leve só como ofensa, né? É um elogio. Mas é interessante a gente pensar, né, que Lutero poderia ter tido uma história diferente. A Igreja Católica poderia ter absorvido a proposta de Lutero, que não era uma proposta ruim, mas uma proposta de reflexão e autorreflexão. Não era alguém de fora, o cara fazia parte da Igreja Católica. Era um monge agostiniano, ele era um professor de teologia conhecido.
Bastava a igreja falar, beleza, vamos pensar nisso que está sendo falado. Mas essa reação drástica de repulsa, ao invés de acolhimento, faz com que, com pouco tempo, Lutero vá percebendo que a igreja não dava espaço para mudanças. Alguns vão dizer que o grande problema de Lutero foi tocar ali na ferida. O próprio Erasmo diz que Lutero toca na coroa de alguns e no ventre de outros, né? Ou seja, toca na autoridade e toca na fonte de renda, de alimento de outros, né? E realmente, falar de questões econômicas é problemático, sabe, Tiago? Quando a gente questiona o que está dando dinheiro para algumas pessoas, é óbvio que elas não ficam tranquilas, né? De onde está vindo esse dinheiro, né? E esse era o grande questionamento de Lutero. Como que estava vindo esse dinheiro das indulgências? E mais, o que estava sendo dito para essas pessoas que pagavam pelas indulgências? Será que estava sendo dito as coisas corretamente, conforme a teologia da própria Igreja Católica? Essa que era a grande pergunta dele. Ele não estava querendo dizer assim, vamos questionar as indulgências. Ele estava dizendo, será que a teologia das indulgências, tal como o Papa defende, está sendo repassada às pessoas? Só que não foi bem aceito. E às vezes a gente não para pensar, né? As reações importam muito. Lutero poderia ter sido incorporado dentro da igreja e ter mudado. Mas a igreja não tem uma boa reação. 500 anos depois, teve uma boa reação, por mais incrível que pareça. Se a gente para pensar, em 2017, olha que estranho isso, né, Tiago? Mas em 2017, o Vaticano, o próprio Papa, ele imprime selos comemorativos da igreja, das 500 anos da Reforma. Comemoração. Uau. Entendendo que foi um momento importante na história. Entendendo que um momento que a igreja não estava bem e precisava ser chacoalhada. Mas foi uma reação de recepção, de acolhimento de Lutero muito tardia. A gente às vezes não para pensar como muitas vezes nós também temos posicionamentos drásticos e imperativos ao invés de entendermos as críticas das pessoas. Principalmente quando são críticas internas. O meu pastor costuma falar muito o seguinte: quando uma pessoa critica a igreja, ela precisa ser ouvida. E se uma pessoa faz parte da igreja e critica a igreja, ela precisa ser ouvida mais ainda. E Lutero era alguém de dentro da igreja. Ele não era um reformador, alguém nasceu num lar, né, contra a igreja católica, né, com uma outra visão e veio criticar a igreja católica. Não, ele era católico desde o berço. Foi criado nesse meio, estudou teologia, se tornou um monge agostiniano dentro da igreja católica, um professor universitário católico, e propôs mudanças que não foram aceitas. A gente consegue aprender historicamente com a reação de ambos os lados, né? Tanto a reação ruim da igreja na proposta de Lutero, quanto na reação de Lutero à proposta da igreja. E que a gente talvez possa dividir em dois momentos. A reação de publicar as 95 teses de Lutero, de dizer, olha, eu acho que a gente precisa rever isso. A reação depois de se submeter à Igreja Católica num próximo ponto, se é que você falou no ano seguinte e tudo mais, e até de ele entender que era necessário se transformar num reformador. Não, então tá bom, vou meter o pé aqui e vamos fazer diferente. Eu acho que hoje nós podemos aprender com todas essas reações, né? Como a gente reage a uma crítica, como a gente reage à crítica na igreja, o quão acomodado nós estamos com coisas que nos beneficiam. Não, tá tudo bem, o pastor não fala de pecado, eu não preciso mudar nada, então eu também fico acomodado, não tenho um espírito crítico de olhar para as escrituras e propor mudanças, né? A gente pode aprender com o exemplo de todo mundo nessa história. Com certeza, uma história que tem muito a nos ensinar e uma história que foi praticamente esquecida, sua verdadeira história, né? Que muita gente, ao invés de entender o que realmente aconteceu, pensa que foi uma crítica direta à Igreja Católica. Mas são essas nuances que tornam a experiência rica e que nos ensinam tanto. Essas nuances da gente ver uma igreja que não entendeu aquele professor, que não entendeu a sua proposta, que veio com preconceito. Existia já naquele tempo, Tiago, preconceito com o professor universitário. Não é algo de hoje, não, né? Professor universitário, são esses revolucionários, são esses, né, que só sabem criticar. Já tinha esse preconceito.
Até porque naquele contexto as universidades faziam parte da Igreja Católica diretamente, eram vinculadas ao papado diretamente. Então, ao invés de receber bem, faz essa reação negativa. O efeito é o próprio Lutero também. Lutero, veja, trata super bem o Papa nesse contexto, até 1518, 1519. E aí, em 1520, ele diz: não, me sinto abandonado, me sinto traído, não quero mais saber dessa igreja. Ele diz, né, estou amargurado. Por isso que ele fala, passa a dizer, né, o Papa para mim é o anticristo. Então veja, ele vai de um extremo para o outro. 3 anos depois. 3 anos depois. E dá para dizer que em um ano, porque em 1519 ele ainda tem um respeito profundo, chama o Papa de Vossa Santidade. Em 1520 ele já chama de anticristo. Aí a gente pode dizer, não, porque o Lutero é um exagerado. Mas talvez o que tenha sido exagerada foi a reação a ele. Uma reação de ódio, uma reação de demonização, uma reação de repulsa, ao invés de acolhimento de uma pessoa que estava com o coração disposto a buscar, pensar o melhor da sua instituição. Vou fazer um parênteses aqui, onde isso acontece muito nos dias de hoje, né, Vili? Onde talvez o mais jovem, talvez o que pensa ao contrário, que não necessariamente é o contrário, mas às vezes é uma proposta de construção, é uma proposta de melhoria, que não é uma proposta de descarte daquilo que vem antes, mas é uma proposta de difusão, como às vezes a gente tenta bloquear, né? E ainda mais nos dias de hoje, como a gente tenta muitas vezes cancelar essas pessoas, né? De alguma forma a gente pode pensar que tentaram cancelar Lutero. Fizeram um cancelamento efetivo, né? Na verdade, se a gente vê a história dele, a gente vê que em 1521, estamos percorrendo, né? De 1517 já está em 1521. Andamos 4 anos em 30 minutos. Né? Estamos rápido. Em 1521, ele recebe um convite. Aí falam para ele, você tem um salvo-conduto, aí para a cidade de Worms, lá vamos debater as suas ideias então. Você tem a oportunidade para falar. Só que daí ele lembra, Jan Hus, tempo atrás, recebeu o salvo-conduto, prenderam e queimaram o cara. Aí ele já pensa, olha, talvez eu morra, mas vou. E vai. E lá em Worms é aclamado pelo povo, assim como pelo caminho, e lá ele defende suas ideias. Só que lá suas ideias são duramente reprovadas pela igreja, e a igreja faz um cancelamento. Fala, olha, toda cidade que acolher Lutero sofrerá as consequências. O que acontece? Lutero some, desaparece. E aí, onde que ele estava? Ele passa meses escondido, 10 meses escondido, no castelo de Wartburg, fingindo ser o Junker Jörg, né, o cavaleiro Jorge, com barba grande, deixa o cabelão grande, usa armadura, e não é mais Lutero. Porque Lutero não tem voz, a igreja não o permite falar nada. E ali ele sofre. Assim como muitos cancelados aí estão se sentindo presos hoje, né, porque não tem voz, ele também, ele diz, olha, estou aqui na minha Patmos, no meu deserto, né, eu preferia queimar do que apodrecer aqui sozinho. Veja, era um pregador, além de professor, era pregador. Então, eu que sou professor e pregador, sei, a gente gosta de falar. Proibir a gente de falar, tirar a nossa voz, é o que tem de mais terrível, né? E fica essa lição para nós, né? Felizmente, graças a Deus, essa perseguição aí não chegou ao resultado pretendido, que era a morte de Lutero. Ele volta para Wittenberg e ali, então, desenvolve a sua reforma protestante. Nem todo questionador, ele possui ideias nas quais nós devemos aplaudir como Lutero. Às vezes parece que nessa meia hora a gente construiu uma defesa daqueles que desejam lutar contra algo. Mas não é isso. O que é que, na verdade, em todos os âmbitos de diálogo, quando a proposta é um diálogo, a gente tem que responder com um diálogo. Lutero não é um absurdo Lutero ter sido cancelado porque a gente entende que a gente gostava do que ele falou.
É um absurdo o Lutero ter sido cancelado, porque a arte do cancelamento da voz de uma opinião, de um diálogo, ela é o cancelamento de qualquer tipo de aprendizado e de desenvolvimento do ser humano, de ideias. Então, a gente tem que louvar a Deus pela vida do Lutero e acredito que foi um papo muito enriquecedor. Valeu, meu amigo. Essa é a lição, né? E é interessante, né? A gente, quando lê e aprende a verdadeira história que está por trás dos documentos, a gente vê que as 95 teses não era nenhuma ofensa à Igreja Católica. Era um pedido de diálogo por parte de alguém que queria conversar, mas que recebeu ofensas e que acabou cortando o seu caminho com aquela instituição. Espero que você que ouviu a gente tenha aprendido muito sobre a história de Lutero, sobre a história das 95 teses, mas também como cristão e como ser humano, pensar muito bem que tipos de reações nós temos diante das circunstâncias da vida. Que Lutero, que a Igreja Católica, que a história nos ensine a reagir melhor a tudo que vem de encontro a nós. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.